No direito internacional, a controvérsia é o mal a ser eliminado, por meio de mecanismos preventivos formados por conjunto de costumes, valores e normas, e de mecanismos sistematizados para as partes, sejam eles diplomáticos, políticos ou jurídicos, desde que sejam acessíveis aos Estados para a resolução de seus conflitos. Uma das soluções pacíficas de resolução de controvérsias internacionais é a mediação, caracterizada como um meio diplomático. Valery Mazzuoli, em sua doutrina, conceitua a mediação como a ajuda de terceiro Estado ou agente desse Estado para a solução pacífica de um litígio internacional. Mas, em ocasiões não raras, a ONU também tem aceitado que personalidades privadas atuem como mediadores. O método da mediação de conflitos foi positivado em muitos tratados internacionais, regionais, universais, como, por exemplo, o Pacto de Bogotá, as Conferências de Paz de Haia e a própria Carta da ONU, como podemos ver no artigo 33 desse documento. As partes podem ou não aceitar sugestões do mediador. E por esse detalhe, aqui vale a pena comentar sobre a distinção existente entre a mediação no âmbito internacional e no âmbito nacional. Sabemos que, por força da própria lei, o papel do mediador, no âmbito interno, é apenas intermediar e facilitar o diálogo entre as partes, que estão em desacordo, não sendo a sua função propor soluções para o conflito. Encontramos essa regra, esta norma, essa definição do papel do mediador no Código de Processo Civil, artigo 165, parágrafo 3º. No direito internacional, contudo, a figura do mediador não apenas aproxima as partes para que elas resolvam suas controvérsias, mas efetivamente toma conhecimento do problema e propõe soluções pacíficas. Ou seja, ele atua ativamente dentro dessa mediação. Mas é preciso comentar, é preciso mencionar que essas soluções propostas pelo mediador no âmbito internacional, elas não possuem caráter coercitivo, ou seja, as partes podem livremente aceitar ou recusar. Bom, embora a prestação de bons ofícios e a mediação sejam métodos similares da resolução pacífica de conflitos no âmbito do direito internacional, como já foi pontuado, elas não se confundem, né? Os bons ofícios vão ser prestados através de um Estado ou funcionário de organização intergovernamental atuando na aproximação entre os estados litigantes e criando um ambiente favorável, né, para abrir uma negociação ou reatar uma negociação que foi rompida. Então, essa prestação vai se dar de forma que esse participante externo, que não está entre conflito, vai ser um mero intermediário, né? E na mediação, não. Vai haver a convocação, é importante salientar isso, porque não tem como ter a imposição nesse caso, de acordo com o próprio direito internacional, vai haver a convocação de um terceiro Estado que vai atuar diretamente na solução desse litígio. Então, o mediador, ou mediadores, porque pode ser mais de um Estado soberano, ele vai conhecer aquele conflito, conhecer a razão das duas partes que estão em litígio e vai poder também participar da proposição de soluções, né, para resolver aquele litígio, aquele conflito. Então, o mediador, ele participa de fato, embora não imponha a sua vontade, ele vai estar atuando diretamente no diálogo entre aquelas partes que estarão em litígio. E aí essa mediação, ela vai chegar ao seu fim a partir do momento em que essas duas partes, esses dois estados ou mais estados, chegarem a um acordo em comum ou refutarem, né, recusarem a proposição feita pelo mediador. Primeiramente, bom dia. Nessa fase do nosso vídeo, irei me referir e fazer menção à historicidade da mediação no direito internacional. Bom, com base em estudos realizados por mim, eu tenho notado que, muito embora os primeiros movimentos aqui no Brasil tivessem sido iniciados na década de 70, consegui notar que alguns países já contêm isso na sua estrutura.
bem como, por exemplo, a cultura do judaísmo. Tem um ritual que para eles é algo milenar, que guia os rabinos nos casos de divórcio, uma prática que corresponde à mediação. Por exemplo, de outro país, o Japão. Ele existe um termo chamado shotei, que seria uma espécie de conciliação prévia obrigatória, que também é uma prática milenar que é utilizada tradicionalmente nos conflitos de direito de família, se tornando obrigatória a mediação nos casos de divórcio. Porém, foi só no século XIX e século XX passaram a resolver também disputas comerciais e trabalhistas. Mas só em 1913 que ficou estabelecido o primeiro Tribunal de Conciliação, mais precisamente em Cleveland, nos Estados Unidos. Muito embora tenha sido só no ano de 1970 que os Estados Unidos, com o Instituto para Mediação e Resolução de Conflitos, IMCR, usou 53 mediadores comunitários e recebeu 1.657 indicações em apenas 10 meses. Com isso, vários outros países aderiram ao método. Somente em 1976, o Canadá e a Noruega foram criados, o Centro de Justiça Restaurativa Comunitária de Vitória. Ficou conhecido como o primeiro serviço de mediação comunitária do Reino Unido. Em 1988, na Nova Zelândia, começou-se a discussão acerca da mediação como vítima-agressor por oficiais da condicional. Já em 1994, nos Estados Unidos, criou-se uma pesquisa nacional, localizou 123 programas de mediação com uma vítima infrator no país. Muito embora, em 1999, no mundo todo, foram criadas conferências de grupo familiar de bem-estar e projetos pilotos de justiça em curso na Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Grã-Bretanha e África do Sul. Mas apenas em 2001, a Europa teve a decisão em quadro de Conselho da União Europeia sobre a participação das vítimas nos processos penais para a implementação de leis nos Estados. Inclusive, a mediação no seu internacional ele tem no seu arcabouço todos os países da União Europeia. Inclusive, a mesma ela promove ativamente métodos de resoluções alternativas de litígios. Países como a África são realizadas convocações de assembleias que são chamadas também de juntas de vizinhanças, lideradas por uma associação ou por pessoas respeitadas na comunidade para fazer a mediação. Países como a Austrália e a Nova Zelândia, já citado, eles desenvolvem a mediação com vinculação a juízes e auditores. Já em países como Estados Unidos, no Canadá e na Europa, a mediação ela teve um impulso extraordinário a partir da década de 90, propiciando inúmeros investimentos de acadêmicos, teóricos e profissionais. O México e a Colômbia, por sua vez, ela tem uma visão interdisciplinar da mediação. Já a Argentina, ela adota a mediação de forma legal, instituída pela Lei nº 24.573/92. Ao lado dos Estados Unidos, a mediação desenvolveu-se na Grã-Bretanha, impulsionada pelo movimento. Tem a sua tradução para o português como País para Sempre, que focava a composição de conflito entre pais e mães separados, ensejou a fundação do primeiro serviço de mediação. Em 1978, precisamente na cidade de Bristol, pela assistente social Lisa Parkinson, como se tratava de projetos universitários que contou com estudantes de variadas localidades, logo a prática da mediação ela se expandiu por toda a Inglaterra. Pela facilidade de idioma inglês, rapidamente a mediação desenvolveu também na Austrália e no Canadá. Agora, aqui na América Latina, o desenvolvimento de meios alternativos de solução de conflitos, que seria chamada mediação, ganhou atenção na década de 90, com um documento técnico editado pelo Banco Mundial, exortou a descentralização na administração da justiça, com a adoção de políticas de mediação e justiça restaurativa. Mas foi apenas em 2002 que a ONU, mais precisamente as resoluções do Conselho Econômico e Social da ONU, criaram a definição de conceitos relativos à justiça restaurativa, balizamento e uso de programas no mundo. Mas apenas em 2005, o Brasil, com o Ministério da Justiça e o PNUD, que seria a tradução para o português, como o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e órgão da Organização das Nações Unidas, que tem por mandato promover o desenvolvimento e erradicar a pobreza no mundo. Patrocinam 3 projetos de justiça restaurativas aqui no Brasil, sendo uma em Porto Alegre, uma em São Caetano e uma em...
Bom, como já é sabido, o Brasil ele possui uma grande influência e um histórico na relação de direito na diplomacia internacional, voltada para a resolução de conflitos através do mecanismo de bons ofícios. Além dele, existem outros estados que também pactuam com esse mesmo pensamento. E um desses estados é o Estado do Vaticano. Por conta da existência da sua natureza, tanto política como política e religiosa, ele consegue atuar nesses dois campos, na resolução desses nessas duas esferas. Então, através de um representante diplomático, né, de lá, que inclusive atua nessas duas esferas também, ele vai mediar conflitos de vários estados. Ele possui uma grande influência no quesito mundial, principalmente porque ele tem relações diplomáticas com 179 países. Ele foi muito importante na resolução de conflitos, tanto na Primeira Guerra Mundial como na Segunda Guerra Mundial, e guerras como o Golfo também, e no processo de paz da Argentina e do Chile. Mas como teria sido, então, esse processo, né, de resolução de conflitos? O Papa, né, João Paulo II, ele fez um papel de ouvir as partes. Então, a primeiro momento, ele viaja para a Argentina, ouve a parte, e logo depois ele vai para o Chile e ouve também a parte contrária. E a partir disso ele consegue exprimir a opinião e tentar fazer essa mediação, né? Logo depois que ele consegue entender todo o conflito e o que permeia os dois, ele diz: os países devem estar em uma garrafa de sabedoria, um barril de prudência e um oceano de paciência para a resolução dos seus conflitos. Quanto aos dados relativos à aplicação internacional da mediação, a AELC, uma agência federal estadunidense voltada para os direitos civis no âmbito trabalhista, dispõe um relatório de 21 anos contendo as taxas de resoluções de litígios a partir de mediações no país. Entre 1999 e 2020, a agência contabilizou uma média de 75,5% de litígios solucionados, além de economizar mais de 2 bilhões e 900 milhões de dólares por meio da mediação. Além disso, o Departamento de Justiça estadunidense expõe que houve uma média de 70,8% de aproveitamento para as partes, mesmo em casos não solucionados via mediação, entre 2013 e 2017. Quanto aos outros países e regiões, exceto os Estados Unidos, são escassos os dados relativos à mediação emitidos por entidades oficiais, o que caracteriza um dado em si. Em síntese, evidenciam-se os benefícios econômicos e interpessoais trazidos pela aplicação da mediação no âmbito internacional.